Bom dia, amadas, graça e paz a todos vocês. Vamos hoje para a nossa lição 17, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, né? Como foi tão precioso o nosso encontro esse final de semana, que o Senhor derramou da sua presença, né? Nós somos inundados pelo teu Espírito Santo e que continuemos a buscar ao Senhor a cada dia, amém? Nossa lição 17 fala a mulher figueira. Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. Juízes 9:19. Hoje é dia de nos voltarmos para uma árvore cujo fruto é muito apetitoso, a figueira. Uma característica notável do figo é o seu sabor açucarado. Assim comparamos a mulher figueira àquela que carrega doçura, doce no falar e no agir. A palavra de Deus diz assim, que as palavras que saem da sua boca vêm do seu coração. E as palavras que têm saído da nossa boca, elas têm contaminado outras pessoas ou têm contagiado elas a buscarem a Deus, né? Porque a palavra do Senhor fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, do que o nosso coração anda cheio, né? Anda cheio da palavra de Deus. E fala aqui que essa mulher, né, carrega doçura, doce no falar, doce no agir. Então isso vem de dentro para fora. Não adianta eu querer vestir uma máscara e me posicionar fazendo que eu sou isso, sendo que eu não sou. Uma hora a máscara vai cair. Né? Então o Senhor nos orienta que nós sejamos essas mulheres, que sejamos doce no nosso falar, mas também doce no nosso agir. Tem que haver compatibilidade uma coisa com a outra, né? Não adianta ter palavras bonitas e na hora do agir aquele esculacho, é um espinheiro total, né? Mais para frente a gente vai falar da mulher espinheiro, né? Então o que acontece? Nós temos que deixar no nível equilibrado. Eu sou doce nas minhas palavras, mas o meu agir também era assim, né? Jesus Cristo era assim, né? A gente via os fariseus questionando, né? Tentando pegar Jesus em alguma coisa, né? Em alguma falha, e sempre Jesus, né? Na calmaria, na mansidão, no equilíbrio, né? Ele respondia a cada situação em harmonia junto com o Pai. Diferentemente da mulher amarga e de seus figos ruins, como os diz Jeremias, ela é agradável e produz cura e restauração. Né? E engraçado aqui que ele fala aqui em Jeremias, diz que existem pessoas que produzem figos amargos. Né? Uma figueira é para produzir frutos doces, mas quando ela produz frutos amargos, é porque ela tem raiz de amargura. A mulher figueira é como Ruth, não desiste das pessoas, mesmo que também esteja passando por momentos escuros e difíceis. Ela vai ajudar você a se lembrar de quem é, e às vezes realmente precisamos ser lembradas disso, né? Então, aqui ele fala, compara a gente, né, as mulheres figueiras, que mesmo que a gente esteja passando por situações que não sejam fáceis, a gente sempre vai ter uma palavra de bom ânimo para outra mulher. Né? A gente sempre vai se ajuntar para contagiar e não para contaminar, não para falar do outro, não para falar, como que fala, julgar o outro, né? Isso não cabe a nós. Então, muito cuidado com isso para não contaminar outra pessoa, porque nós vamos dar conta das nossas palavras no céu também, né? Aquilo que edificamos e aquilo que ajudamos a destruir. Na história de Ruth e Noemi, vemos o quanto as tragédias e perdas podem produzir amargura em nosso coração e aflição de espírito. Olha só que situação, né? Que raízes de amargura temos dentro do nosso coração que conseguimos passar para outras pessoas, né? E aqui fala a aflição do espírito, né? A gente volta àquela passagem que a Nathalie nos falou no nosso encontro de mulheres, né? Aquieta minha alma e volta para o repouso, né? Se você está com aflição de espírito, é porque a tua alma não está aquietada no Senhor. Se você está ali afobada, afligida, né, andando de um lado para o outro, o cabeção sempre fervendo, ai, o que é isso, o que é aquilo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né, para que isso?
A gente vive na tranquilidade, na mansidão do Espírito do Senhor, caminhando conforme o Espírito nos leva. Não precisamos correr atrás de nada, porque o Senhor fala que aqueles que obedecem os seus mandamentos, esses, as bênçãos correrão atrás dele. Então nós não precisamos correr atrás de nada. Noemi, em certo momento, intitulou-se Amarga, mesmo que seu nome significasse doçura, mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Né? Aqui ela fala que foi o Todo-Poderoso, porque na verdade o esposo tinha morrido e os filhos também, né? Mas será que é Deus que tem tornado a nossa vida amarga? Será que nós mesmos não somos amargas? Temos raízes de amargura, de falta de perdão, de falar coisas na hora errada, falar o que não deve, né? Muitas pessoas falam assim: ah, eu nasci assim, eu vou falar mesmo, porque eu falo tudo. Fala tudo nada. Você só deve falar aquilo que o Senhor coloca na tua boca para você falar. E mesmo assim, coisas que o Senhor coloca na sua boca para você falar, tem a hora certa, né? Não é a qualquer momento, eu ouvi, agora eu já vai para frente. Não, não é assim. Senhor, qual é o momento de eu falar? Qual é a tua vontade e qual é a minha vontade? O que será que é isso? Senhor, o que eu estou ouvindo é a minha voz interna ou é a voz do Espírito Santo? Né? Ter esse discernimento vale muito. Entretanto, na mulher figueira não são as circunstâncias que promovem mudanças, pois ela aprendeu a estar enraizada. Não as circunstâncias, não são as minhas emoções, né? A gente costuma falar muito sobre isso, quem está na menopausa. Ah, eu sou desequilibrada, hoje eu estou desequilibrada, hoje eu estou no sobe e desce, né? Eu tenho aprendido muito com o Senhor sobre isso, nesses 3 anos que eu já entrei na menopausa. E eu falo assim, Senhor, me equilibra, o Senhor é o meu hormônio. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha paz, é o Senhor que me deixa no equilíbrio e no nível. Isso aqui só é um corpo humano, mas a tua vontade, o teu espírito em mim é que traz o equilíbrio. Então eu não vivo subindo e descendo. Não, eu tenho aprendido, Senhor, é o Senhor que equilibra a minha vida. Tomo as medicações, faço o que é correto, mexo na minha alimentação, faço o que é a minha parte, sim. Mas quando eu vejo a minha alma afligida, é para Ele que eu vou e falo, Senhor, equilibra o que não tem mais equilíbrio aqui na terra. Naquele momento, Ruth sofria e havia ficado viúva, mas seus frutos ainda estavam doces e curavam a amargura de Noemi. Olha lá, né, que situação que a gente vê. Noemi era sogra, a mais velha, e estava amargurada. Quando o Senhor coloca, né, Ruth na vida de Noemi para trazer a doçura novamente. Isso já é mais um spoiler, hein? Mais um spoiler que o Senhor está dando para nosso próximo encontro. Passamos por situações que ninguém sabe. Ninguém sabe. Às vezes as pessoas olham para a nossa vida e falam assim: nossa, ela não tem problema nenhum, né? Vive sempre alegre, contente, tem sempre palavras de bom ânimo. Mas ninguém sabe o que a gente passa. Por quê? Porque nós não corremos para outras pessoas e falamos. Nós vamos direto para o altar do Senhor. E ali nós nos depositamos, ali nós ficamos e recebemos dele a nutrição necessária. Esse tipo de mulher é a amiga que surge quando você está de luto e diz: eu estou aqui, né? Quantas vezes nós entramos em luto, não por morte física, mas de mortes que vêm trazendo coisas no nosso coração e ali vai ficando, vamos nos entristecendo e pior, deixando essas raízes nos contaminarem, né? E a mulher figueira, ela não faz isso. Ela pega e fala: olha, eu tô aqui, para que você precisar, eu tô aqui. Não importa o que você tem passado, eu estou aqui. Na fase do puerpério, por exemplo, não damos conta de nada, não é verdade? Há dias em que temos vontade de sair correndo. Em momentos como esse, a mulher figueira surge com uma marmitinha, uma cesta de guloseima, um pote com a sua comida favorita, né? Essa fase
difícil, né, do puerpério, ele traz tantas dúvidas em nós, né? Por quê? Porque nós damos à luz e os nossos hormônios estão totalmente mexidos, totalmente revirados, e aí nós ficamos muito sensíveis, né? Não sabemos quem somos, não sabemos mais o que fazer, para onde correr, né? E quando vem essa mulher, né, que vem e aparece na nossa vida, cuidando de nós, trazendo aquela comidinha tão gostosa, né? Eu não sei quantas de vocês, mas isso é maravilhoso. Quando alguém chega com um potinho para mim na igreja, eu falo, Senhor, isso é um mimo, é um carinho de Deus para minha vida, né? Porque é bom demais, né? Você entender que Deus, ele cuida do nosso coração nos mínimos detalhes, né? E quando esses potinhos vêm, isso é bênção demais. Você já se sentiu feliz depois de comer um chocolate ou uma sobremesa preferida? A mulher figueira causa essa sensação em nós. É um carinho de Deus nos mínimos detalhes, né? Quando você menos espera, aquilo acontece. E daí você fala, obrigado, Senhor, porque eu só precisava disso, né? Certa vez, num dia das crianças, a gente estava passando uma situação difícil, né? E a parte financeira estava bem difícil, então a gente não seria fácil naquele ano dar algo para as crianças, né? E o meu coração se entristeceu muito, porque eu pensei assim, nossa, eu não vou conseguir dar um saquinho de bala, né? E aquilo me deixou muito triste. E orei a Deus, conseguimos pelo menos um pouquinho de bala e o Senhor nos enviou e a gente fez esse saquinho de bala. Mas assim, depois de ter entregado esse saquinho para as crianças, né, passou acho que uma semana, 2 semanas, e meu coração ainda continuava entristecido, né, porque eu gostaria de ter feito algo mais. E nesse dia eu cheguei na igreja e uma criança veio correndo lá de cima e me abraçou com tanto carinho, e falou assim: "Tia Andréia, eu te amo", né, e eu senti o Senhor falando assim: "Olha, é só disso que precisa, só precisa de amor. O que era essencial já foi dado para essas crianças. Então, não se preocupe com a outra parte está comigo, eu resolvo." Né? E eu senti um carinho de Deus para minha vida, porque eu achava que eu tinha falhado, né, em estar não dando o mais doce para a criança, né? E no Senhor falou, não, tá tudo certo. E são pequenos detalhes, né, que a gente recebe no nosso dia, conversando com outra irmã, compartilhando coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração, e de repente, num estalo, o Senhor fala na minha boca, fala na boca da irmã, e o Senhor fala, tá vendo? Por isso que eu tenho colocado vocês duas juntas, porque é para minha glória que vocês duas vão crescer. É por isso que vocês estão juntas. É perfeito. O Senhor tem dado mimos ao nosso coração, ao meu coração. Já comi figo in natura, vindo direto da árvore, e é delicioso. No entanto, o figo seco consegue ser mais doce ainda. Da mesma forma, mesmo depois de passar por longos períodos de perdas e dores, a doçura da mulher figueira se torna mais intensa, pois ela é aperfeiçoada com o tempo. Né? O que a palavra do Senhor fala? Que nós somos aperfeiçoadas no amor de Cristo. Né? Então passamos por situações difíceis onde ficamos sequinha, né? Igual uva passa, que a turma fala, né, no final do ano. Murchinha, sequinha, mas quando come, gente, é tão gostoso, tem um doce tão gostoso, né? Então esse é o momento de entrega ao Senhor, passamos pelas situações, pelas tribulações, mas é ali que o Senhor vai nos aperfeiçoar, vai trazer a doçura dele para a nossa vida. Não é pela nossa força, não é por força, não é por violência, nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, né? Nas regiões celestiais, é ali a nossa luta. E a doçura do Senhor estando junto com a gente, é aí que nós vencemos, porque nós não pagamos o mal com o mal, mas sim com o bem. Amém? A mulher figueira está presente em todas as estações, né? Ela não é de vez em quando, ela é constante. Por isso que eu volto a falar a situação hormonal.
é constante, porque a menopausa, ela nos tira a constância. E se nós não vamos para Deus, o que acontece? Vai acontecer isso mesmo. Dias que está lá em cima falando com todo mundo e dias lá embaixo que não olha na cara de ninguém, quer matar o marido, quer matar os filhos, né? E não, essa constância tem que existir. Eu lembro quando eu fui no meu ginecologista, né, logo que eu entrei na menopausa, ele falou assim para mim, Andréia, o processo daqui para frente é só isso mesmo. Só vai cair cada vez mais os seus hormônios e você vai ter que se adaptar a isso. Sabe, eu saí daquele consultório e eu falei, essa palavra está repreendida em nome de Jesus. Eu vou sim me desenvolver, eu vou me encontrar novamente nesse novo lugar que o Senhor está me dando. O Senhor não gerou, né, a menopausa para fazer com que eu parasse com tudo, mas Ele me deu um novo desafio, um novo dia adiante e melhor, na dependência dEle, porque nessa nova fase, se eu não depender dEle, eu afundo, realmente eu afundo. Né? Então eu vou depender dele e é ele que vai me levar à frente. Não vai ter estação. Ah, eu tô bom num dia, não tô bom não, na primavera, verão, não. Não, eu tô constantemente na alegria do Senhor. Tenho tribulação, tenho tristeza, choro sim aos pés do Senhor, choro. Me coloco ali, mas quando eu saio dali, eu sou aperfeiçoada no amor dele. Apesar de ser uma fruta de verão, o figo pode ser consumido no inverno, porque não perde o sabor estando seco ou sendo castigado pelo frio. Aliás, por carregar um alto valor nutricional, nos tempos bíblicos ele ajudava as pessoas a suportarem as estações mais frias quando a fome assolava. Olha só, nós somos suporte. Temos que ser suporte para outras pessoas. Outras vão nos suportar e nós suportamos as outras. Não de suportar porque é insuportável, não é isso. Seremos suportes, vamos dar suportes umas às outras. Assim, a mulher figueira continua frutificando nos períodos de fome. Seus frutos podem ser secos, porém são doces e alimentam. Mesmo na adversidade, ela é agradável, acolhedora e está sempre pronta para sustentar as pessoas em suas batalhas. Somos sustentadoras das batalhas. Né? Eu estou com um livro aqui agora que mostrar isso para vocês. Eu vivo lendo, eu amo ler, né? Chama, tá, vocês vão enxergar ao contrário, né? Chama Guerreiras de Oração, né? Eu tô com esse livro aqui também. Eu vou mostrar para vocês, né? Esse daqui, Mulheres Aconselhando Mulheres, maravilhosa, né? Então eu vou aprendendo cada vez mais no Senhor e podendo, aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho ensinado a outras, né? Isso é maravilhoso. Né? Aquilo que o Senhor nos suporta para que a gente sejamos suporte para outras pessoas, nas batalhas delas. As batalhas que batalhamos hoje são coisas, vitórias para que a gente possa contar a outros amanhã. A mulher figueira profere palavras doces, né? Da sua boca, da minha boca, será que só tem saído palavras doces? Se você conversar com outras pessoas e falar assim, olha, que palavra que tem saído da boca da Andréia? Que palavra que tem saído da boca da irmã? O que será que eles vão dizer, né? Então é aquilo, somos perfeitas, não somos, somos falhas, sim somos, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele nos alerta, né? Ele nos deixa sensíveis para que ao momento que a gente cometer isso, a gente possa se arrepender, pedir perdão e recomeçar novamente, né? Então, olha só as palavras, o poder que elas têm. E ainda mais, temos coragem de perguntar para as pessoas quais palavras têm saído da nossa boca? Até nos invernos mais rigorosos que podem atingir sua fé, família, vida pessoal, profissional, esta mulher sempre oferecerá uma palavra afetuosa a quem precisar, ainda que esteja sequinha e fora de época. Por quê? Porque a alegria do Senhor é nossa força, o amor dele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Há pessoas que dizem, amiga, conte comigo, mas somem. Ela não age desse modo, pois aparece no momento adequado, com a palavra certa, sem você esperar ou pedir. Olha só que interessante, né? A mulher figueira, ela aparece com a palavra certa, sem você esperar ou pedir.
Não precisa. Quando nós somos movidas pelo Espírito Santo, as pessoas não precisam ficar pedindo nada para a gente, né? A gente não precisa ficar tagarelando sem parar o tempo todo. O Senhor vai trazer até nós, vai nos levar até a pessoa. É o Senhor que faz isso, não somos nós. Não somos nós, porque somos guiadas completamente pelo Espírito Santo para que ele faça o que ele tem para fazer. Nós somos simplesmente vasos na mão do oleiro. Em Lucas 13, 6, 9, lemos a parábola da figueira plantada em uma vinha. E talvez a nossa primeira reação seja de estranhamento. Ela estava fincada entre videiras. Mas isso significa que não importa onde esteja plantada a mulher figueira, da mesma forma que as outras mulheres árvores, precisa ser podada para crescer mais forte. Em todas as situações precisamos ser podadas, como diz em João 15. Nós precisamos de podas constantemente, né? É tão maravilhoso a gente entender isso em amor, né? Se o Senhor nos poda em amor. Né, que a gente pode, eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho aqui no sítio porque tem, né, bastante árvore. Existe uma tesourona bem grandona para você podar as árvores aqui, né? Então, quando o Senhor chegar com essa tesourona, fala, pode podar, Senhor. Por quê? Porque vai vir broto novo. Vai vir coisa nova. Ao primeiro momento, né, quando a gente corta algumas árvores, sai uma seiva dela, né, escorre, né? A minha sogra costuma falar que tá chorando, a plantinha tá chorando, tadinha, né? E sai essa seiva, né? Então realmente dói, é dolorido quando o Senhor traz poda em nossas vidas, principalmente em coisas que a gente fala, Senhor, mas não sabia que eu precisava dessa poda, né? Eu tinha a inconsciência dessa poda, mas que possamos agradecer ao Senhor pela poda dele. Amém? Por isso, deve lutar contra a comparação. O que possui é único, porém singelo. Né? Nós não podemos e nem devemos nos comparar umas às outras. Né? Nós somos únicas diante do Senhor, temos a nossa singularidade diante do Senhor. Por isso não dá para comparar. Ah, se uma cruza a perna desse jeito, eu também vou cruzar desse jeito. Se a outra está falando desse jeito, também vou falar desse jeito. Somos únicas, singulares diante de Deus. É o Senhor que nos ajusta. Teve um determinado tempo da minha vida que eu me questionei como eu ministrava, né? Como eu falava às vezes, e eu falei, Senhor, né? Será que eu devo ficar falando desse jeito? Porque às vezes o Senhor libera palavras que não são agradáveis de ouvir, né? Quem estava no domingo no culto me ouviu falar sobre o dízimo e oferta, né, sobre como nós temos roubado ao Senhor. E não é uma palavra fácil de falar, né? São palavras que confrontam verdadeiramente e são palavras que estão na Bíblia, né? Mas a gente tem que orar, né? E eu só falei com muito temor a Deus. O Senhor me falou aquilo de manhã, domingo de manhã, antes de ir pro culto. E eu falei, amém, Senhor, se é o Senhor que está mandando falar. E depois que eu conversei com Deus sobre a minha identidade, o Senhor falou, você é quem eu sou, quem eu fiz para você ser. Então, os momentos que o Espírito Santo quiser te usar com ousadia, com intrepidez, somente abre a tua boca e deixa eu fazer. Então, eu sou única diante do Senhor. Não são pessoas que vão dizer quem eu sou. Não são pessoas que vão dizer quem você é. É Jesus, é o Espírito Santo que habita em você. Porém, singelo. Olha lá, né? O que é uma pessoa singela? Que fala, mas que fala em amor, né? Não com acusação, não oprimindo, com o dedo julgando. E talvez não seja considerado de grande importância para os demais. Além disso, a aparência seca não é nada atraente, né? Às vezes aquilo que a gente já viveu na nossa vida e a gente conseguiu passar por cima, as pessoas olham e falam, nossa, mas ela passou por isso. Não é atraente, né? Mas passamos e não permanecemos, né? A palavra do Senhor diz, né, no Salmo 23, que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas ali nós não vamos permanecer. Vamos passar e vamos ainda dar frutos lá na frente para o Senhor.
Então ela precisa acreditar que Deus a chamou e enviou e que há doçura em sua vida, algo que os outros irão apreciar. Você tem doçura na sua vida? Será que as pessoas têm apreciado a doçura na sua vida? Ou elas têm encontrado só amargor na sua vida? E na minha vida? Será? Vamos perguntar para Deus? Finalize o devocional de hoje com um conselho para você. Evite as comparações. Evite, não compare as situações. Ah, essa fez melhor. A outra devia fazer assim. Ah, não, eu faço melhor. Tudo é para a glória de Deus. Somos um corpo unido. Uma é mão, outra é braço, outra é orelha, outra é boca. Não precisamos tomar o lugar de ninguém. E quando fazemos tudo como corpo, toda a glória vai para Ele. Não é para aquela, não é para essa, não é para aquela, não é. A gente honra pessoas, fala às vezes o nome de pessoas, por quê? Porque Deus fala com que a gente faça, dai honra a quem merece honra. Mas quando nós fechamos com um corpo, toda a honra e glória vai para Deus, não vai para mim e nem para você. Tudo é para Ele. Tenha a convicção de que você é uma mulher ímpar e que Deus lhe deu uma riqueza sem igual. Será que eu e você já sabemos qual é a riqueza que o Senhor nos deu? Ou será que a gente está tentando se comparar a outra pessoa e querendo ainda tomar o lugar da outra pessoa, né? Existem coisas que deixa para lá. Portanto, acima de tudo, não queira ser quem não é e enfrente o desafio de andar de modo condizente com a sua estação. Não queira ser quem você não é. Por quê? Porque você vai andar por um caminho onde não vai dar legal. E pior ainda, você vai passar anos andando num caminho, achando que é aquilo. Eu quero ser rosa, eu quero ser rosa, eu quero ser rosa. Vai chegar num tempo que o Senhor vai falar assim: não queria que você fosse rosa, queria que você fosse margarida. E aí? Né? Por isso que é tão importante estar diante do altar do Senhor e falar: Senhor, quem eu sou em Ti? Quem o Senhor quer que eu seja? Em que lugar o Senhor quer que eu esteja? Tudo é perguntado para o Senhor. Não adianta se identificar. Eu me identifiquei tanto com aquilo, como ela já falou aqui na própria passagem, né? Que alguém um dia chegou até ela e falou nossa, que ia entrar pro louvor porque, nossa, ela sentia que era o lugar ali. Que sentir, meu Deus do céu. A gente ouve a voz de Deus. A gente não vive por emoções, por sentimentos. Precisamos perguntar: aonde o Senhor quer que eu esteja? Qual é a estação que estou vivendo agora? Videira da uva, figueira da figo. Quem é você? Quem sou eu? Qual é o fruto que eu devo dar para a glória de Deus? Lembre-se sempre de que, como a figueira, você passará nos períodos nos quais não produzirá frutos e só terá a oferecer frutos secos. Então, olha só que interessante. Chega uma época que nós frutificamos bastante, né? Passamos por esses processos todos. E aí, o que a gente guarda? A gente armazena os frutos para que a gente possa lá na frente dar esse alimento para outras pessoas e também nós mesmas nos alimentarmos. Porque a palavra do Senhor diz que nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Então, meu fruto não está vindo agora, mas eu tenho guardado ele aqui no meu coração. Senhor, o que eu faço agora? Eu vou lá, pego aquele fruto que o Senhor já me deu e eu mesmo me nutro. Olha que coisa mais linda, né? A gente ter a nossa nutrição guardada, porque Deus nos deu, né? Deus colocou dentro do nosso coração. Então nós não mais passamos fome, porque o Senhor já nos deu o alimento naquela fase ruim. E hoje, se passarmos por outra situação, não totalmente igual, mas possamos lembrar, olha, esse fruto foi o que o Senhor me deu lá atrás para me alimentar, e Ele vai me dar de novo, e de novo, e de novo. Né? A palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, essa é a plena certeza, é a fé daquilo que nós não vemos ainda, mas a fé de que vai acontecer. Que o Senhor vai nos tirar do vale da sombra da morte, que o Senhor vai nos levar além.
No entanto, ainda assim eles alimentarão e nutrirão a muitos. Suas palavras não precisam ser ditas apenas no verão, porque algumas vezes elas só farão sentido no inverno. Olha que coisa interessante o que o Senhor nos ministra hoje. Lá na frente, nós vamos usar. Além disso, saiba esperar o tempo certo para falar. Tá vendo só? Não vamos sair tagarelando por aí. Existe tempo para todas as coisas. E às vezes o Senhor fala coisas que é só pra gente. É na intimidade, é no nosso secreto, é para nós, né? Não é para todo mundo. Já que essa, com certeza, é uma das suas características mais importantes, ser prudente e sábia. Prudente todo o tempo e sábia em todo o tempo, né? Por quê? Isso aqui, ser prudente e sábia, nós só conseguimos quando estamos totalmente à sombra do Altíssimo, quando estamos totalmente sensíveis ao Espírito Santo, quando as nossas emoções não falam mais alto do que o nosso Deus. Precisamos de você. Seja você uma mulher figueira, uma mulher que tem doçura, que é sutil e que sabe falar na hora certa. Aconselha e traz o fruto para que as outras pessoas sejam nutridas no tempo do Senhor. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor, venha de acordo com o nosso coração, Senhor. Pai, que possamos ser essa mulher, Senhor, que tem essa sutileza, Senhor, que tem essa doçura no falar, Senhor Deus, e aconselha, Senhor, porque já viveu momentos onde foi aconselhada pelo Senhor, sabe o caminho certo a pegar, Senhor Deus, e alimenta com os frutos que o Senhor deu a ela no tempo que ela precisou ser nutrida, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor traga a nutrição necessária no meu coração, no coração das minhas irmãs nesse momento, Pai. Eu não sei o que cada uma tem passado, Senhor Deus, mas o que eu posso fazer é colocar cada uma delas diante do Teu altar em oração e em intercessão, Senhor, para que cada uma delas receba, Senhor, o que é necessário nesse momento, Senhor Deus. Pai, entregamos nossas vidas diante de Ti e pedimos ao Senhor, Pai, nos ajusta, Senhor Deus, nos coloca no lugar que o Senhor deseja, Senhor, nos alinha, Senhor, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém.